Infelizmente, esse vídeo que eu vou fazer hoje não é um vídeo que eu posso colocar alegria, porque é um assunto que, quando me falaram, eu fiquei bastante chateado e eu realmente não acreditei naquilo que eu estava vendo. Essa semana, o Alan, que é um inscrito aqui do canal, e ele sempre conversa comigo pelo Facebook e pelo Instagram, ele estava conversando comigo sobre algumas coisas bem estranhas que estão acontecendo aí nessa comunidade de pessoas dorameiras e de K-pop. Pessoas que gostam da cultura asiática no geral, mas que são um pouquinho mais novinhas, né? São os adolescentes ou quem está entrando nessa fase de puberdade, porque o meu público, o público que eu tenho mais contato, já é um público assim, já mais adulto, já de uma certa idade, e eu não vejo esse tipo de comportamento acontecendo nesse grupo a qual eu frequento. Eu fiquei em estado de choque quando ele comentou comigo que essa turma mais novinha de dorama, de K-pop, estavam pegando uma palavra chamada boiola e dando uma nova roupagem com uma nova significação, segundo eles. A gente sabe, principalmente da minha época para cima, essa palavra é uma palavra muito feia e usada estritamente para ofender nós homossexuais. E quando essa palavra era usada, ninguém ficava feliz, porque a gente sentia que a carga do significado, a carga dessa palavra era usado como uma forma de nos degradar, nos diminuir, nós sermos menos que as outras pessoas, nós não sermos normais. É uma palavra muito negativa, feia, e que, graças a Deus, nos últimos anos ela acabou caindo em desuso. Até esse momento em que essa comunidade aí resolveu desencavar essa palavra para transformá-la com um significado de que boiola agora seria algo equivalente a você ter muito amor, admiração, a você gostar muito de uma pessoa, no caso de um ator ou de um grupo, enfim, de um cantor. Aí, como se não bastassem, eles também pegaram a palavra e começaram a fazer verbos com essa palavra. Então, nós boiolamos, vós boilais, tu boiolas, eu boiolo. E essa palavra parece que pegou aí no meio jovem e está se espalhando, porque eles acreditam que essa palavra agora, apesar deles saberem que no passado era uma coisa ruim, agora eles estavam tentando empregar essa palavra com uma coisa positiva. Vamos agora ir por partes. Primeiramente, você não pode pegar uma palavra, uma coisa, um objeto que causou tanto mal para uma comunidade, e a gente tem como provar historicamente. Existem pessoas, principalmente pessoas da minha época, da minha geração, que viveram essa fase onde essa palavra era usada. Você não pode pegar simplesmente uma palavra com uma carga tão ruim e usada para uma finalidade horrível. Isso é o mesmo que, lembra quando aconteceu no passado, as pessoas se pintando de pessoas pretas, colocando pessoas brancas se pintando de preto, e aqui no Brasil aconteceu no baile da Vogue, que uma blogueira usou uma máscara que simulava uma máscara que era usada nos escravos. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento de revolta pelo qual as pessoas que sofriam pelo aquele objeto, sofriam através daquela palavra, acabam se revivendo aquilo que não era legal, trazendo gatilhos que nós não precisamos passar por isso de novo. E é claro, como a gente está lidando com pessoas muito jovens, claro que vai ter aquelas pessoas que vão entender, vão se colocar no lugar do outro, ter empatia e vão mudar e vão seguir bola pra frente, mas vão ter aquelas pessoas que eu acredito que seja a maioria, pela conversa que eu tive com o Alan. Ele me mostrou ali os prints das conversas que ele teve, de pessoas que realmente reconhecem que essa palavra tem um peso muito forte no passado, mas que não vão parar de usar porque já é usado muito fortemente na comunidade recentemente deles, e isso não vai fazer eles pararem de usar. Eu quero dizer para vocês que usam essa palavra para dizer que vocês gostam dos ídolos de vocês, dos atores, vocês estão cometendo uma coisa muito chata, vocês estão ofendendo muitas pessoas
E vocês não podem usar essa palavra porque simplesmente não faz sentido alguma você obrigar as pessoas que viveram essa época a reviver de novo e sem entender o porquê. Porque eu, quando vejo essa palavra, e muita gente que vai assistir esse vídeo, não consegue entender como essa palavra consegue ser usada no bom sentido ou no sentido de alguém amar muito uma outra pessoa, idolatrar tanto, e parece que não existe uma outra palavra na língua portuguesa, sendo que a nossa língua tem muitos vocábulos, muitas palavras que podem exprimir a mesma coisa. Um outro argumento usado por esses jovens é que essa palavra estão dando um ressignificado para essa palavra. Então, para aí. Primeiro, a gente tem que esclarecer que ressignificação é um processo muito usado em várias partes das ciências humanas, ciências exatas, e muito usado pela neurolinguística. Eu acredito que quando eles falam que eles pegaram uma palavra para ser usada por um sentido positivo, eles querem pegar esse conceito aí da neurolinguística. Só que o problema da ressignificação é que para você ressignificar uma coisa, você ressignifica uma coisa ou alguém, ou um fato. E muitas dessas coisas, alguém ou fatos, são fatos, são coisas inerentes da nossa vida, que nós vamos passar. Por exemplo, a morte. A morte para muitas pessoas tem um peso muito ruim, uma carga muito pesada. E é uma coisa que todo mundo vai passar. Um dia nós vamos morrer ou provavelmente pessoas à nossa volta, pai, mãe, avó, irmão, vão morrer, vão sair desse mundo e vai nos causar aí um choque muito grande, porque ninguém pode escapar desse fato. Então é um fato inerente à nossa vida, né? Então eu acho que eu deixei bem claro que uma ressignificação ela só é usada para pessoas ou coisas ou fatos históricos, não para palavras em si. Nesse caso, o que eles querem fazer é um neologismo. O neologismo é justamente esse processo de você usar uma palavra que já existe na língua com outro sentido. Ai, meu Deus, a pena. E o neologismo, ele é basicamente dividido em 3 formas, em 3 categorias. E uma dessas categorias, eu não vou explicar todas as categorias porque eu não sou profissional da língua portuguesa, eu sou apenas uma pessoa que se formou em jornalismo, então a linguagem, essa questão não é uma coisa que eu tenha propriedade para explicar. O que eu vou só destacar aqui é um desses processos, que é o processo do neologismo semântico, que é você pegar uma palavra que já existe e dar um outro sentido, né? com uma outra cara. Então, por exemplo, a gente tem, vamos supor, a palavra afim, que no passado ela era usada para uma outra coisa. E hoje a gente usa afim para no sentido de uma pessoa estar interessada. Então, fulano está afim de você, fulano está interessado em você. E é nesse caso que a gente quer colocar a boiolagem ou boiola nesse sentido. Então, a gente, primeiro, temos que entender que a gente não está falando de ressignificação, a gente está falando de neologismo. A gente precisa saber se a gente quer realmente criar uma coisa nova, a gente precisa criar com base naquilo que realmente é e não no achismo porque a gente acha que tem que ser assim. Então, se a gente vai criar um processo novo, a gente tem que entender que cada macaco no seu galho. Então, nós não estamos, quando a gente fala no sentido de boiola, a gente não está falando de uma ressignificação, porque eu já expliquei o que é uma ressignificação, e sim de um conceito de um neologismo. E isso me deixa muito triste pelo fato também de que esse público mais jovem, mais novinho, que está tentando desconstruir essa palavra e tentar colocar um sentido mais positivo nessa palavra, é uma geração que não sofreu as coisas que, por exemplo, a minha geração e abaixo da minha sofreram também. A gente não tinha essa liberdade de sair gritando, a gente não tinha essa questão da gente falar para os nossos pais, a gente não se via na TV, a gente não se via na rádio, nas propagandas, e a gente não podia falar que nós existíamos porque a sociedade ia nos julgar ou a gente ia morrer, a gente ia sofrer algum tipo de agressão. Então, por favor,
não usem essa palavra porque vocês estão dando um close erradíssimo. A gente vê que, pelo menos eu tô vendo, que nos últimos meses, esse grupo de K-pop, dorama, estão fazendo coisas muito positivas, né? A gente teve ali a interseção desses grupos na eleição do Trump, em que eles reservaram vários assentos no evento que o Trump fez, e no dia do evento ninguém apareceu porque o pessoal do K-pop tinha comprado esses ingressos. A gente viu também a questão quando os K-pops ajudaram o movimento de Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, e várias outras questões que esse povo mais novinho que encabeça esse movimento e que dá força, que sustenta essa indústria, tá aí fazendo coisas muito positivas. Mas quando esse grupo não faz coisas muito positivas, a gente precisa primeiro explicar o porquê, que é o que eu tô fazendo, porque se vocês não entenderem isso, a gente explicando dessa forma, vocês vão sofrer uma retaliação muito maior da sociedade, porque grande parte das pessoas, principalmente pessoas da minha geração, vão cair em cima de vocês, porque isso não é coisa que se faça. Você não pode pegar, como eu já disse antes, uma coisa que causava dor, sofrimento, e dizer, vamos esquecer tudo isso que aconteceu e vamos agora, porque esse objeto, essa coisa agora vai proporcionar pra gente prazer, ou então um significado significado positivo. Não. E se você tá nesse grupo, você é uma pessoa novinha que tá nessas comunidades, seja comunidade do WhatsApp, nesses fóruns da internet, Facebook, em que se usa esse termo, você pode fazer a sua parte conscientizando essas pessoas e brigando para que elas entendam que usar essa palavra, ela é muito ofensiva e traz gatilhos muito ruins, principalmente para uma geração que realmente viveu dessa palavra. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar a trazer discussões para que esse grupo, na qual eu estou tentando me comunicar, falar, para que ele preste atenção e repense 2, 3 vezes, 4 vezes se as coisas que eles estão criando realmente vão impactar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Não é porque a sua geração não passou por isso que você precisa trazer trazer coisas do passado que não foram legais à tona. Isso machuca muita gente, muitas pessoas. Então converse com essas pessoas que estão usando essa palavra, explique que não é legal usar isso e a gente vai tentar abolir esse uso dessa palavra que até então, alguns meses, anos atrás, estava praticamente morta, ninguém usava. Tá bom? Então conto com a ajuda de vocês e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.